Fala, querida, graça e a paz, tudo bom com você? Eu queria compartilhar uma palavra dos céus com você, uma palavra que foi ministrada aí no domingo, no nosso culto de celebração, que o tema basicamente é uma pergunta, onde a pergunta é: todos nós somos filhos de Deus? E quando nós remetemos essa pergunta para um contexto geral, pessoal geral, para todas as pessoas vão dizer, eu também sou filho de Deus, Mas existe algo que eu e você, nós precisamos entender, e o Espírito do Senhor tem me incomodado muito a gravar aí um vídeo e está compartilhando com você. Em João capítulo 3, no verso 16, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Em outras versões vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se o Senhor ele está falando para mim, para você, que ele deu o seu único filho, que era Jesus, Então, nós precisamos ter na nossa consciência algo, Nem todos são filhos de Deus. Já lá no livro de 1 João, capítulo 3, versos do 8 ao 10, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não mais pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Só que em João capítulo 8, versículos 31 ao 44, a gente vai ver Jesus indagando os judeus. Os judeus estavam questionando Jesus, e Jesus indaga eles: vocês dizem ser filhos de Abraão, vocês dizem ser filhos de Deus, mas as atitudes de vocês não condizem com aquilo que como Abraão se posicionaria, vocês não têm se posicionado. Ou seja, é como se eu dissesse: fulano é meu pai, mas fulano é santo, fulano é justo, fulano é verdadeiro, só que eu não sou. Ou seja, é como se eu dissesse: fulano é meu pai, mas ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Na verdade, o que é que Jesus está remetendo? Ele está dizendo, preste bem atenção. Se você é filho de Deus, se você é filho de Abraão, você precisa também fazer as obras que o seu pai fazia. Você precisa olhar para o seu pai como exemplo. E você precisa seguir o modelo do seu pai. Então, nós precisamos entender que aquele que pratica o pecado, aquele que pratica a injustiça, aquele que pratica aquele que o Senhor não se agrada, não pode se autodenominar filho de Deus. Porque aquele que pratica o pecado, como tem lá em 1 João capítulo 3, verso 8, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Agora nós precisamos entender uma coisa. Em João capítulo 1, versos 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem. Nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, peraí, o que é que acontece? Nós somos criação de Deus, Deus, ele cria o homem lá no princípio, em Gênesis. A gente vai encontrar Gênesis, o Senhor falando que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então nós somos criaturas de Deus, mas não somos filhos de Deus. Mas João, no capítulo 1, vem dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então, quem são de fato os filhos de Deus? Os que o receberam e os que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, nós temos a nossa descendência natural, eu tenho meu pai carnal, a minha mãe carnal, meus filhos. Então, não foi de uma descendência natural, mas foi de algo sobrenatural, de algo espiritual, né? Então, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. E a gente precisa quebrar aquele dito popular que diz: eu também sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Deus te criou. Mas filho de Deus, nós precisamos entender algo. A marca de um filho é obedecer o seu pai, né? Então, aí eu vou trazer para um pressuposto totalmente diferente. O que é que acontece? A palavra de Deus diz que, e eu vejo muito isso por aí acontecendo, a palavra de Deus diz que nós, como filhos, nós não podemos deixar de congregar. Paulo diz isso, deixa bem explícito lá em Hebreus, né? Só que lá em Coríntios, Paulo também ele diz que nós somos corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo ele questiona a igreja de Coríntios falando o seguinte, ele diz que nós somos membros importantes para o corpo e até os membros desonrosos do corpo são importantes para o corpo. E quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos obedecendo o nosso Pai, nós estamos obedecendo o nosso Pai não carnal, mas o nosso Pai espiritual, que nós afirmamos ser filhos dele, né? E quando eu entrego a minha vida para o Senhor, quando eu declaro que Jesus ele é o meu Salvador, eu entendo que Deus é o meu Pai, eu faço parte de uma família, agora eu faço parte do corpo de Cristo, agora eu tenho um Pai a qual eu devo obedecer, e esse Pai ele diz para mim, você faz parte do corpo, você é membro do corpo, você não pode deixar de congregar, você precisa se reunir no corpo, porque todo membro, um dedo arrancado do corpo, naturalmente ele morre. Então não existe reino de Deus sem igreja. Não existe reino de Deus sem unidade do corpo. Não existe reino de Deus sem Jesus. E Jesus ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo dessa igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós não podemos deixar de obedecer o nosso Pai. E se o nosso Pai diz para mim e para você, porque a marca de um filho é a obediência ao seu pai. Essa é uma das marcas do filho. Eu sou filho de Deus, mas eu não obedeço a Deus. Então, naturalmente, eu vou me enquadrar dentro daquilo que João falou. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, eu sou do diabo quando eu não pratico o que o meu pai me impede para que eu venha praticar. Então, eu preciso ter no meu entendimento. Nem todos são filhos de Deus. E os que são filhos de Deus entregaram a sua vida para Jesus, reconheceram que a palavra diz o quê? Aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, João 3,16 diz que Jesus ele é o único filho, mas quando eu e você reconhecemos Jesus, o sacrifício de Jesus, cremos em seu nome, então nós somos adotados como filhos de Deus e passamos a nos tornar filhos. E agora, como filhos, nós precisamos obedecer ao nosso Pai. Então, de que forma eu obedeço ao meu Pai? Congregando em uma igreja, me submetendo a uma liderança, entendendo que preciso estar em comunhão, entendendo que o reino de Deus não é apenas, o reino de Deus é só eu, o reino de Deus é só a minha vida. Não, isso é antibíblico. Não é só nós. O reino está em vocês. Legal, o reino está em nós, beleza. Mas o reino de Deus não é individual. Eu já ouvi muitas pessoas falar que o reino de Deus é individual. Então, não existe isso em lugar nenhum na palavra de Deus. A palavra de Deus dizendo para mim e para você que o reino de Deus ele é individual. O reino de Deus ele é coletivo, é um corpo. O corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. E todo o corpo precisa estar junto, todos os membros juntos, unidos, em comunhão, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Então nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus, família de Deus. Então nós precisamos obedecer ao nosso Pai. Se eu sou filho de Deus, e por isso que eu digo para você, nem todos são filhos de Deus. Preciso entender, porque quando eu recebo a Cristo e quando eu creio em seu nome, a minha vida, o meu caráter, tudo isso passa a ser transformado na minha vida. E agora eu passo a não mais ser direcionado por mim mesmo ou então por terceiros. Eu sou direcionado agora pela palavra do Senhor. É ela quem vai ser a minha bússola, ela quem vai ser o meu guia. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos estar congregando. A palavra do Senhor diz que nós precisamos estar juntos no corpo, em comunhão uns com os outros, porque todo membro fora do corpo, ele morre e apodrece. Então entenda bem uma coisa, se você é filho de Deus e está distante como um filho pródigo, é tempo de você retornar, é tempo de você voltar para a casa do Pai, é tempo de você voltar e fazer novamente parte desse corpo, estar junto, conectado. Eu creio que o Senhor vai te reviver, o Senhor vai te ressuscitar. Assim como ele fez com Lázaro, 4 dias já estava podre, já estava morto, né? Então, o que é que foi que aconteceu? Lázaro ressuscitou. O Senhor ressuscitou Lázaro e Lázaro, mais uma vez, teve vida. Talvez você está morto, podre, você é um membro fora do corpo que apodreceu, que já está até fedendo, cheio de pecado, cheio de tanta coisa. E o Senhor está dizendo para você hoje, ele está dizendo, eu estou te dando mais uma chance para que você possa voltar, para que você possa se arrepender. A palavra de Deus diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Então, retorna, volta, reconheça que você está errado, reconheça que você merece a graça. Não é que você merece, reconheça que você carece, precisa. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos estar juntos. A palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, entendendo que somos membros do corpo de Cristo, filhos de Deus. Agora, de que forma nós somos filhos de Deus? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Agora, aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Então, retorna, assim como o filho pródigo, reconheça o quão você está distante do Senhor, do seu Pai, né? E volte, porque o Pai tem preparado uma festa para você, tá bom? Amamos a sua vida, fica na paz, que você possa receber essa palavra, que você possa ser bastante abençoado nessa tarde, neste dia. Não sei qual vai ser o momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar ricamente e que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém, querido? Amém, querida? Que Deus abençoe vocês. Fica na paz. Até mais. Tchau, tchau.